boa tarde. Tá no ar mais um programa Memória Brasil, que hoje vai receber um artista múltiplo. Eu estou muito feliz. Ele é uma figura alegre, simpática, receptiva. Ele é apresentador. Eu já tive o privilégio de ser entrevistado por ele duas vezes. Ele está no ar com o programa Em Cartaz pela TV aberta e com o programa Persona em Foco pela TV Cultura, que assim como o nosso programa Memória Brasil tem recebido atores que fizeram e fazem história na televisão, no teatro e no cinema, na cultura e nas artes de modo geral no nosso país. Ele é, além de apresentador e de entrevistador, também dramaturgo, escritor, ator, diretor e, pasmem, administrador de empresas. Eu falei que ele era uma pessoa múltipla. Eu tenho a alegria e o privilégio de bater papo com o meu amigo Atílio Bari, que está entrando daqui a pouquinho aqui na nossa live para a gente conversar e saber um pouco mais da vida e da carreira desse grande comunicador. Ele é uma presença constante nos meios culturais. Quem conhece o métier teatral e televisivo com certeza conhece ou é amigo do Atílio, que é uma figura agradabilíssima, simpaticíssimo, alegre, irreverente, e eu estou muito contente de poder finalmente entrevistá-lo, porque ele sempre está no papel de quem entrevista. Hoje vai ser o contrário. Vamos sabatinar Atílio Bari. Atílio, venha pra cá, cadê você, rapaz? Ainda não entrou na nossa live, vamos esperar um pouquinho mais. Enquanto isso, a gente fica aqui batendo papo. O Atílio, ele começou a fazer teatro profissionalmente em 1987. Entrou na escola de teatro antes disso, obviamente, e foi aluno de figuras incríveis do teatro brasileiro, como Everton de Castro, por exemplo, e tantos outros que ele terá a oportunidade de nos contar com mais pormenor. Então, acabei de ver que o Atílio entrou e nós vamos convidá-lo. Venha para cá, Atílio Bari, seja bem-vindo, meu amigo. Salve! Opa, eu Salve! derrubei aqui, ó. Deixa eu me arrumar aqui para um pouquinho. Alegria, é alegria. Um pouco. Não vai dar certo. Espera um pouquinho aí. Se ajeita, Tudo se bom, ajeita. Thiago? Tudo ótimo, felizmente, estou feliz da vida de ter você com a gente aqui. Opa, que bom, mano. Estava ansioso também. Falei, nossa, 4-2, ele ainda não me chamou? Tava esperando você entrar, tava fazendo a sua apresentação, mas eu queria Ah, economizar as informações para não falar mais do que eu devia. Porque eu quero economizar as informações para ouvir da sua boca tudo que eu quero te perguntar. Você que está sempre no papel do entrevistador, nunca te vi dando entrevista. Você gosta de dar entrevista? Como é que é a inversão desse papel para você? acho esquisito. Gosto mais do outro lado. É, né? Mas eu vou Eu, tentar ser simpático com você, tá bom? você vai, esforce, se esforce, por favor. Vamos Alegria lá. te receber, logo você que é a marca do sorriso, da simpatia, da irreverência como Para, entrevistador. tô ficando vermelho. A careca tá ficando rubra. Já tô começando a esquentar, careca. Muito bem, então no papel invertido de entrevistado de hoje, queria que você começasse contando pra gente um pouco do seu envolvimento inicial, o que te levou lá no início da sua vida a se interessar por arte, até, claro, hoje você é um ator reconhecido, premiadíssimo, escritor de ficção e não só de dramaturgia também, com peças encenadas e tudo mais, além do apresentador, do comunicador que você é, a gente vai falar de tudo isso. Mas voltando para o início da sua vida, quais foram as primeiras influências, os primeiros contatos que te despertaram o interesse para as artes? Olha, o interesse pelas artes vem, acho que primeiro vem de casa.
Ah, Meu pai era cinéfilo, assim, maníaco por cinema, ia ao cinema 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. E era, naquela época, os cinemas de bairro, né? Eu morava no Belém, né? Cinema de bairro passava 2 filmes. Então, meu pai assistia, assim, tipo, 6, 8 filmes por semana, né, no ah, cinema. que maravilha. E sempre que era permitido, que as pessoas não eram filmes proibidos, tal, ele me levava junto, né? Então, eu assisti coisas assim, todo o ciclo de Bang Bang, isso que existe, todo o ciclo daqueles filmes de Maciste, Hércules, né? Ursos, aqueles heróis, e os filmes italianos, né? Bem engraçados, né? Você vê hoje em dia é engraçado. Na época era uma coisa fantástica, né? E O meu passar pai, do vamos tempo dizer, meu pai tem uma história muito relativiza, curiosa, né? Meu pai era de uma família muito rica. Oi? o passar do tempo relativiza a percepção da gente em relação ao Relativiza as cinema. coisas. É, você sabe que de vez em quando eu pego algum filme que eu assisti naquela época para rever hoje em dia, falando, não, por que eu gostava desse filme naquela época? Né? A gente muda, né? O filme é o mesmo, a gente é que muda, né? A gente vai mudando. Mas o meu pai tem uma história muito curiosa, né? Meu pai vinha de uma família muito rica, né? E não dá por circunstâncias, né? Doença de família, tal, não sei o que, eles perderam tudo, É, tudo, 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 tudo. O pai, que era um cara assim acostumado a viver no luxo, a reservar camarote no Teatro Colombo para passar o carnaval, tal. De repente ele se viu operário da Philips, né? Entrando às 7 horas da manhã, saindo às 6 da tarde. Eu não sei como é que ele sobreviveu a isso. Tem muita gente que se mata, né? é, Uma virada dessa na vida, né? é. Mas ele, vamos dizer, Ou se como ele mata tinha uma base, concretamente, ou se mata simbolicamente, né? Se enterra na é, tristeza, na melancolia e tudo, exatamente, psicologicamente e tal, né? que é horrível. Mas como ele tinha uma cultura muito legal, né? Então, mesmo ele sendo operário da Philips, ganhando, sei lá quanto ele ganhava, salário mínimo, talvez um pouco mais que isso, todo mês, quando ele recebia o salário, ele passava numa livraria e comprava um livro para mim. E- Né? Eu me emociono quando conto isso. No começo eram livros assim só de gravuras, né, porque eu não sabia ler, eu era muito pequeno. Depois, quando eu aprendi a ler, ele começou, né, livros de literatura simples, tal, e foi sofisticando, né. Então, acho que esse amor pelas artes, esse interesse pelas artes, ele tinha um bom gosto musical apuradíssimo, né. Então, ele tinha discos da época que ele era rico, né. Sobraram discos bacanas, né. Então, vem daí, eu acho. E eu com 12, 13 anos, mais ou menos, 13 para 14, talvez, eu comecei. Em casa eu sempre tive muita liberdade. Muita liberdade. Eu ia onde eu queria, não tinha muita satisfação em casa, não tinha que dar muita satisfação. É filho único, tem Então eu irmão? comecei a frequentar teatro. Com 13 anos, 14 anos, eu comecei a frequentar teatro. Então eu pegava o ônibus lá no Belém, olhava no Estadão, via qual eram as peças que estavam em cartaz, escolhia uma, aquelas que estavam com preço baratinho, né, como é que era? Semana popular, temporada popular, essas coisas, né? Eu pegava e ia assistir. A primeira peça que eu assisti, que eu me lembre, foi Grande Sertão Veredas, no Teatro Anchieta. Era o Jofre Soares e a Nídia Lícia fazendo. Uau! Esse foi marcante para mim. É a primeira que eu lembro. Pode ser que eu tenha visto alguma antes, mas a que eu me lembro, que marcou, Sim. foi essa. Né? E aí eu comecei a frequentar. Toda semana eu ia, escolhia alguma coisa e ia assistir. Sozinho. Eu Pegava o ônibus e ia. lembro muito do meu início como espectador, que eu frequentava muitos É, espetáculos vinculados à APTESP, porque os preços também às vezes eram mais baixos, ficava campanhas tudo da Kombi, né? e acho que eu não peguei a Kombi, mas eu sei da Ah, história da Kombi. E você é. Você depois é foi novinho. presidente, né? Depois você foi presidente da associação, né, da APTESP, ou é algo como... Foi. Estou vinculado à PTESP até hoje, né? Faço parte da diretoria. Não sou presidente é a Analia Alvarez, mas eu estou vinculado à PTESP até hoje, né? Até A gente hoje. está lá brigando para manter os teatros, o Rudy Escobar e o Maria de la Costa, né? Entende? É, Não é sim. fácil, não é fácil. Eu lembro de ir com os Agora, meus então, na pais. pandemia.
Ah, eu lembro de ir com os meus pais comprar ingresso de teatro exatamente ali no Maria de la Costa. Tinha uma entrada lateral, É, subia-se isso. uma escadaria. Então nós nos vimos ali, porque eu estava sempre ali durante a campanha. Provavelmente. Eu coordenei a campanha durante umas 4 ou 5 anos, sei lá, ou mais até, né? Que Então a gente maravilha. deve ter se encontrado ali. E você é filho Então, mas vem único? daí. Eu sou filho único, sou filho único. Entendi. Mas vem daí esse interesse pelo teatro. Vem uma influência. E tem uma outra coisa também que eu acho que foi super importante, que foi escola, né? Ah, Eu estudava no grupo escolar Amadeu Amaral, lá no Largo São José do Belém. E naquela época, escola pública, né? Eu sempre escolhi, eu só fui fazer escola paga na faculdade, só. hum. Eu sempre fui escola pública. E naquela época, as escolas públicas eram muito boas, né? O padrão de ensino era excelente. Estou falando assim, 1830, mais ou menos. Eu sei aquela época em que o Dom Pedro II tinha 5, 6 aninhos. Isso, exatamente. Certo. E toda escola pública Amadeu tinha. Amaral não era aquele linguista que estudou o falar caipira? Sim, sim, é. É ele, Mas né? deu uma poeta, inclusive, e tudo, Poeta, né? sim, sim, maravilhoso. Tinha uma, tinha uma brincadeira que a gente falava na escola, que era? Grupo escolar Amadeu Amaral. Entra burro, sai animal. Você viu que a gente tinha uma escola em alta conta, né? Espetáculo. Oh, meu Mas era uma Deus. escola muito legal. E toda a escola pública naquela época tinha grupos de teatro. Então o Amadeu Amaral tinha grupos de teatro. Ah, Como tinha fanfarra, né? A gente tinha aula de musicalização com fanfarra e tal. E tinha uma pecinha, ia apresentar no outro grupo escolar, o grupo escolar de lá vinha se apresentar aqui e tal, né? Então essas coisas são... A escola é muito importante, né? A nossa. escola é muito importante. Né? Eu acho uma pena que a escola hoje esteja tão desvalorizada, tão maltratada, né? Porque planta coisas que ficam para o resto da vida. Né? São lembranças que ficaram, e seguramente, quer dizer, a minha paixão pelo teatro vem desses dois ramos, né? Da família, de casa, principalmente do meu pai. Se bem que minha mãe era atriz, né? Minha mãe era atriz de teatro de revista. Minha mãe foi vedete, Você de descer escondendo o escadaria, leite, falando do seu descer pai e a sua escadaria. mãe ali com a Virgínia Lame. Minha mãe descia escadaria com biquíni de lantejoula, sabe como é que é? Uau, que maravilha! Então estamos falando de genética também, né? Tudo vedete também nesse negócio, né? E aí Mas você teatro é apaixonante, né? é maravilhoso, não? E você começou a fazer teatro, começou a estudar teatro antes, depois da administração de empresas? Porque eu tomei um susto quando eu vi no seu currículo administrador de empresas. Como é que é? Desculpe, picou aqui. Eu vi no seu currículo que além de ator, diretor e tudo mais ligado às artes, você também fez a faculdade de administração de empresas. Sim, eu comecei no teatro tarde. Isso Assim, que eu queria profissionalmente, saber. a Se me foi dedicar antes, depois. exclusivamente, comecei tarde. Então, você já era administrador quando você fez, foi estudar Eu teatro? fui, eu fui analista de sistemas. Trabalhei de computação, né? Ah, Trabalhei 10 anos na Transbrasil, trabalhei 5 anos na VASP. As duas fecharam, né? Mas não foi por minha culpa, tá? Eu saí antes. Depois eu fui consultor de sistemas da Price Waterhouse, consultora. Né? Aí, quando eu estava na VASP, eu trabalhei na Transbrasil, depois trabalhei na Price e depois fui para a VASP. Quando eu estava na VASP, trabalhava que nem um louco, né? Trabalhava que nem um condenado. hum. Varava a noite fazendo programação de computador, acompanhando o processamento, final de semana, tal. Trabalhava que nem um louco, mas eu gostava muito. Aliás, gosto até hoje. Gostava muito. E aí, num determinado momento, eu estava assim, num nível de estresse muito grande. Né? Eu falei, preciso fazer alguma coisa para distrair a mente, sabe? Uma coisa completamente diferente, um curso, algum negócio. E aí, esse interesse pelo teatro, né? Essa coisa que eu sempre tive e tal, continuava frequentando o teatro assiduamente. Eu cheguei a ter época, assim que eu corri o dedo no Estadão, eu tinha visto tudo. Certo que não tinha tantos teatros como tem hoje em dia, né? Sim, sim. Tinha lá uns 30, 25. Corri o dedo sempre, eu já vi tudo. Eu ia em tudo.
Aí eu falei, então, já que eu gosto de teatro, fazer um curso de teatro, né? Aí entrei na escola Teatro e Companhia, que era do Rubens Brito, o Dá-me um corneto. Dá-me um corneto, muito crocante. A escola era dele. E lá que eu conheci. E lá que eu conheci o Everton, que eu conheci a Rose Campos, o Edinaldo Freire também estava lá, o Calixto Linha Monsca, uma turma excelente. Mas o Everton era professor, né? A Rosi era como aluna? Hã? A Rosi era aluna ou era professora também? Não, professores. Todos eles já eram professores. Ok. Todos eles já professores. E antes disso você já escrevia ou ainda não tinha se aventurado? Não, escrevia. Não. Não tinha nem tempo, viu, bicho? Não tinha nem tempo. Trabalhava que nem um condenado. Entendi. Não dava. Entendi. E aí entrei na escola de teatro. Comecei a fazer. Encontrei lá uma turma com a qual, boa parte dela, a gente continua até hoje, que é no Grupo Teatralha. O Grupo Teatralha, vamos dizer, do núcleo inicial, ainda tem umas 5 ou 6 pessoas que a gente se conheceu lá, na escola Teatro e Companhia. Estou falando de 1986, isso. Né? E dentro da escola a gente começou a fazer montagens, né? Aquelas montagens de final de curso, de final de semestre, aquelas coisas, né? Aí fizemos, a primeira montagem que a gente fez foi Mandrágora, de Maquiavel. A direção era do Jamil Dias. Jamil Dias, conheci lá na escola, grande figura. E aí, a montagem está feita, tal, o que nós vamos fazer? Vamos apresentar só na escola? Não, vamos achar algum lugar para a gente se apresentar. Aí descobrimos que tinha um festival de teatro amador em Mogi das Cruzes. Aí nós fomos, escrevemos lá, botamos lá, escrevemos o nosso grupo, não tinha nome. Que nome que tu vai dar? A peça tinha um monte de tralhas, um monte de... Eu falei, tinha tralha. Entendi. Aí escrevemos. E fizemos, fomos apresentar lá em Mogi das Cruzes e ganhamos o festival. Primeiro lugar, primeiro prêmio do festival, né? Aí nós achamos que a gente estava com a corda toda. Vamos largar tudo, vamos parar com tudo, vamos fazer teatro. Abandona a carreira, vamos ganhar vida fazendo teatro. Vamos bombar, bicho, nós vamos arrasar. Mas você tinha essa perspectiva mesmo? A gente está brincando, mas você tinha a perspectiva de sair da carreira oficial e seguir só nas artes? Tinha, mas não era uma coisa assim, quem sabe, né? Okay. Será que dá? Era uma coisa meio assim, né? Entendi. Mas aí, esse lado de Mogi das Cruzes foi um marco para nós, né? Não estou falando para mim, mas para todo o grupo, para todo mundo que estava com a gente. E aí começamos a escrever em outros festivais. Limeira, Franca, a gente queria viajar, tudo com dinheiro da gente, né? Pagando para fazer. Não tinha ajuda de custo, não tinha alojamento, dormia no chão do teatro, aquelas coisas. Era pelo prazer de estar em exercício, né? Pelo prazer de estar em cena e de ser reconhecido, de estar sendo assistido e tudo mais. Aí fomos para Pindamonhangaba, fomos para Franca, fomos para e ganhamos um monte. Ganhamos um monte de prêmios. O trabalho era bem bonitinho. Grande mérito. Outros espetáculos também ou sempre com o Maquiavel? Não, a gente começou com a Mandrágora, Maquiavel. Na sequência a gente fez Mirandolina, do Goldoni. Sim. A gente queria, naquele começo a gente queria manter essa linha de clássicos, tal, né? Uma coisa que todo mundo no grupo gostava. O Jamil conhece pra caramba os clássicos, né? Então a gente começou com isso. E aí sim, a gente começou a ganhar prêmios aqui, prêmios ali e tal, né? Começamos a ficar famosos, vamos dizer assim. Aí começou a ficar mais sério a coisa. Entendi. Aí começou a ficar mais sério. Né? Então todos nós, um trabalhava, era caixa de supermercado, outro trabalhava no atacadista, eu era analista de sistemas, outro era publicitário. Aí a gente começou a fazer um plano, lá, vamos saindo cada um, porque chegou uma hora que precisava ter alguém que estivesse disponível para fazer as coisas, né, para correr atrás. A gente foi fazer uma temporada no Teatro Bela Vista, era ali na Major Diogo, perto do TBC. A gente botou, vamos arriscar, vamos pegar um teatro, vamos botar em cartaz. A gente botou Mirandolina em cartaz lá.
O teatro era, meu Deus do céu, o teatro era um muquifo, assim. Caindo aos pedaços. Fedia, o teatro fedia, era uma coisa nojenta aquele teatro. Eu não sei como é que tá hoje, mas eu lembro de ter entrado uma vez no TBC e o próprio TBC já estava assim, nessas Já condições. estava assim. Então, esse aí, o Major Diogo, ele era, o Bela Vista era pertinho do TBC, antes do viaduto, né? Sim, sim. E aí o dono do teatro não estava nem aí, o cara já estava com o saco cheio daquele teatro, não aguentava mais aquilo. E tinha uma bombonière na entrada do teatro, jogada lá também, que ninguém usava, não sei o quê. Nós falamos, cara, escuta, deixa a gente explorar a bombonière, então, né, para ajuda, né, a pagar. Faz o que vocês quiserem, não quero nem saber. Aí nós fomos lá no Brás, comprar caixinha de chocolate, essas coisas. Cara, a gente pagava o teatro com a bombonière, dava mais dinheiro do que a peça. Faturava mais na bombonière do que com a peça. Gente, Atílio. E pensa, bom, que bom que era só naquela época, né? Que hoje em dia a situação do teatro tá ótima. Ótima, hoje é. Então, mas aí começamos a sair. Um saiu do emprego, outro saiu do emprego. Eu, na verdade, fui um dos últimos a sair do emprego. Entendi. Eu estava na VASP, uma hora, aí teve um acontecimento que disparou, que ajudou também. Que ia ser mudado todo o sistema de computação da VASP, eu ia ter que começar a fazer 1000 cursos, aprender tudo de novo, outra linguagem. Eu falei, eu não estou mais com saco para isso. E eu já estava na VASP só fisicamente, né? Porque a cabeça já estava... Isso ajudou a te empurrar. Digamos que isso ajudou a te empurrar. E aí nós começamos a cair na vida, né? E aí veio uma montagem, aí nós fizemos uma montagem do Caras de Plauto, tal, que foi nessa transição de amador para profissional. E aí nós pegamos... Aí eu tinha um livro de infância, desses que meu pai me dava, que era O Homem que Calculava, do Malbatarran. E eu era apaixonado, sou apaixonado até hoje por esse livro. Eu comprei esse livro, acho que umas 5 vezes, que eu emprestava para as pessoas não devolviam, eu comprava de novo. O meu caso é mais grave um pouco. Eu não empresto e ainda assim vou lá e compro outro. E aí ficava com coisa na cabeça. Falei, puxa, acho que daria para fazer uma peça do Homem Calculava, quem sabe desse certo, tal, não sei o quê. Aí veio outra pessoa fundamental na minha vida assim, de teatro, que foi o Celso Saik, que era do grupo de arte Concan, né? E aí, comentando com o Celso, falei, pô, você conhece? Eu sou apaixonado por Homem Calculava, nossa, minha vida. Você não acha que dá? Claro que dá, não sei o quê. Aí ele me estimulou a escrever uma adaptação do Homem Calculava. Eu escrevi, a gente montou e, nossa, aí nós fizemos durante quase 10 anos essa peça. Quase 3.000 apresentações desse espetáculo. A gente vendia para a escola de manhã, de tarde, de noite. A gente nem sabia como fazia. Nós estreamos no TBC. Você falou TBC? Nós estreamos no TBC. Na semana seguinte que a gente estreou assim, no sábado, domingo, na terça ou quarta-feira, a gente começou a receber telefonemas de escola. Escuta, vocês estão com a peça, o Homem Calculava? Vocês fazem para a escola? Eu não sabia nem o que responder, né? Faço. Fazemos, né? Mas eu não sabia como é que funcionava esse mercado de espetáculo vendido, né, para a escola e tal. Eu não sabia quanto cobrar, como é que fazia com o teatro. Mas tem que ser no horário ou de manhã ou de tarde. Eu falei, vai para o teatro, se pode. Quer dizer, fomos aprendendo a mexer com isso, né? E isso sustentou a gente durante 10 anos. Isso deu casa, comida, carro, escola dos meus filhos, tudo. O Homem Calculava. E aí, na sequência, eu fiz um espetáculo infantil chamado Lilavati, que também é baseado em matemática, do Malbatarran e tal, né? E com isso a gente viveu 10 anos, assim. O Atílio, dramaturgo, nasceu assim. E aí, não parou. Tá falando muito, né, cara? Nossa. Desculpa, você está me ouvindo aqui? Às vezes dá um atraso na minha fala em relação... dá uma picada às vezes aqui. Você me ouviu? Não estou te ouvindo bem, você pode falar. Então foi assim que começou o Atílio Dramaturgo, meio por acaso, adaptando literatura e depois não parou mais.
Aí não parei mais. Aí, de lá para cá, praticamente todos os textos do grupo eu que faço, né? Ou são adaptações, ou textos próprios, tá? Mas sempre eu que cuido do texto. E o grupo existe ainda, é o mesmo grupo? Sim, é o mesmo grupo. Nós, agora no final do ano, agora de 2019, nós estávamos em cartaz aqui com uma remontagem do Caras de Plauto, com um texto que a gente fez lá no começo e tal, né? Maravilhoso esse título. Caras do Plauto. Então, nessa remontagem que nós fizemos agora, dos 6 atores, 4 são da montagem original de 1990 que a gente fez. O grupo é super... Então, o grupo tem 33 anos, que é a minha idade, né? De quando vocês se formaram até hoje. Isso. O grupo é jovem, nem você. Jovenzíssimo. Tem a vida pela frente. Agora me diga uma coisa. Você falou que criou os seus filhos. Eu só sei da Roberta. Quem são os outros? O Rodrigo. Eu tenho a Roberta, que é a mais nova, e o Rodrigo, que é técnico de som e luz do TUSP, aqui na rua Maria Antônia. Né? Estão todos ligados ao teatro também. A Roberta trabalhou com a gente muito tempo, né? Mas agora ela sumiu, fugiu. Ela está morando na Irlanda já faz 7 anos, ou 8. Eu ia dizer, quando eu estava em Portugal, ela já estava na Irlanda. Eu cheguei a falar com ela. Olha a memória. Eu acho que sim. Eu lembrava que tinha uma até coisa... quando você postou a divulgação, ela falou, mas ele não está em Portugal? Eu falei, não, já voltou. Pois é. Foram 2 vezes que eu tive no Em Cartaz, uma falando da biografia do Luiz Carlos Paraná, né, que eu escrevi, e depois eu fui com o Tato, tocar sanfona, cantar. Foram 2 entrevistas. Isso, o Tato Ficha. Completamente diferente. Desse mundo de atuação e de dramaturgia até chegar no Atílio apresentador, levou muito tempo? Foi orgânico? Não foi? Como é que foi esse salto, dando um pulo no tempo? Foi meio que por acaso também. Eu nunca procurei. Eu achava que... Primeiro que a gente nem tinha tempo. A gente fazia tanto espetáculo, tanta coisa, corria tanto, fazia tanto negócio, nem tinha muito tempo. Algumas pessoas do grupo fizeram aquele trajeto normal. Faz um book, manda para a Rede Globo, não sei o quê. E alguns chegaram a fazer trabalho. O Eduardo Manchini fez trabalho, fez algumas novelas, Marcelo Fanzolin também. Agora, eu e o Dudu, por exemplo, o Eduardo Osório, a gente nunca se interessou muito. Eu não vou mandando book. A gente fez algumas propagandas, mas book para televisão. Eu achava que o ambiente de televisão era uma coisa meio esquisita, não gostava muito, sabe? A gente frequentava para ir. Você era daquela turma que achava que fazer novela, fazer TV era se vender para o sistema e algo assim nesse gênero? Não era tanto assim, não. O que me incomodava era o ambiente mesmo. Eu achava o ambiente meio... uma concorrência muito forte, uma briga de egos, sabe? Essas coisas. Eu falei, caramba, não vou me dar bem nessa história. Eu politicamente sou meio desastrado, né? Eu vou pisar no tomate logo de cara, não vai dar certo. Mas aí tinha lá o canal lá da TV Aberta, onde você foi da entrevista do Em Cartaz, né? O diretor era o Carlos Messene, dramaturgo, produtor, diretor, né? Da velha guarda também. Ele era diretor do canal. E uma vez ele me chamou lá para ser entrevistado. E tinha uma menina que chamava Luciana Alcalar, a Uca, ela que fazia o programa Em Cartaz. O programa Em Cartaz nasceu com ela. E ela, então, me chamou. Eu fui lá dar uma entrevista. Era uma campanha de popularização do teatro. A entrevista era sobre isso. Era uma campanha de popularização do teatro. Ok. A entrevista seria sobre isso. Eu estava coordenando a campanha, então ela me chamou para falar da campanha. Eu fui lá e falei das peças, falei da Kombi, falei um monte de coisa. Né? E aí ela me chamou, dias depois ela me chamou de novo. A entrevista foi legal, não sei o quê. Você não quer vir de novo? Eu falei, não tem problema. Aí passou uma semana, falou, você não quer vir outra vez? A campanha continua? Continua. Você não quer vir outra vez? Ela falou,
Bom, chegou uma hora que ela falou, você não quer fazer o programa junto comigo? Olha que engraçado. Aconteceu uma coisa muito parecida comigo num programa chamado Mulheres Poderosas. E aconteceu exatamente a mesma coisa. E eu falava para a apresentadora, mas eu não sou mulher e não sou nem poderosa. Como é que eu vou fazer o programa? Não, não tem problema, você faz dicas culturais no final. No fim das contas, eu apresentava o programa junto. Quando ela tirava férias, eu apresentava o programa. Era hilário. Mas Pois depois é, uma coisa logo meio parei. assim também. E aí Entendi. eu comecei a fazer, junto com a UCA, nós fizemos juntos, uns 3, 4 anos, uma coisa assim. Depois a UCA, na verdade, a área dela era cinema, né? Então ela estava lá meio enquanto não acontecia alguma coisa na área de cinema para ela, né? Entendi. Aí quando ela pegou um emprego na área de cinema, com produção de cinema, tal, não sei o que, ela saiu, e aí o programa sobrou para mim, né? Entendi. Comecei a fazer. Eu Continuei imaginava fazendo o que programa. o programa era uma coisa produzida por você, que você tivesse editais, alguma coisa. Então você é contratado para fazer. Não, aí foram várias coisas. O canal comunitário era um canal comunitário. Uhum. Então não tem verba, não tem patrocínio, não pode veicular propaganda, tal, né? Ah, entendi. Então durante alguns anos eu consegui apoio do PROAC. Eu entrava com projeto no PROAC e tal, né? Esperava aprovar, aí tinha que captar aquela coisa toda, Ah, né? E você ia aí pelo ICMS para isenção fiscal. ICMS, ICMS, Tá. né? Aí esperava captar, quando entrava alguma grana, entrava, né? E quando não conseguia, eu fazia sem ganhar nada. O canal me cedia o horário, às vezes Entendi. me cede o horário, me cede a estrutura, vamos dizer assim, Claro. porque eu não tenho como pagar, né? Não vou pagar para fazer o programa. Pois é. E quando eu tiver patrocínio, a gente, um percentual vai para o canal, e quando não tiver, paciência, né? Ficamos nós dois, né? Sim. E assim foi durante 20 anos. E é até O programa agora, né? durou O programa 19 tá... anos. Como é que você tem feito agora para apresentar tanto o Em Cartaz quanto o Persona em Foco, que a gente já vai falar melhor também, mas você continua na pandemia apresentando? É virtual? Como é que você está fazendo? Não. A gente parou o programa, Ah, tá. agora nem sei quando nem sei como é que vai ser. Mas Entendi. eu acho que esse ano não rola. É, né? Talvez ano que vem, né? É. Esse ano não rola. E como é que pintou? Quando é que foi que você começou a apresentar o Em Cartaz? Que ano? Foi, nossa, 1840. Acho que deve ter sido 2005, 2004, por aí assim. Que Tá. sobrou na minha mão. Fiquei Que sozinho com o sobrou programa. mesmo. É, E o Persona em foi por Foco, aí. como é que surgiu? Então, Persona em Foco, em decorrência do Em Cartaz, né, eu comecei a pegar uma cancha, que eu não tinha a menor ideia como é que apresentava, eu, né, não sabia, não conhecia esse mundo, né, mas eu comecei a pegar uma cancha, comecei a conhecer um monte de gente, porque o Em Cartaz teve uma época, desses 19 anos do programa, acho que uns 15, 14, por aí, ele era diário. Ah, era Ele foi diário diário? durante muito tempo. Uau, Durante não muito tempo sabia. ele foi diário. Então eu conheci todo mundo. Todo mundo de teatro, todo mundo de cinema, de música, de Nossa, literatura, isso todo mundo deu passava uma lá. cancha maravilhosa para você também, em termos de contato, de amizades, É, de tudo, né? de amizades e tal. E a cancha de conduzir ao vivo, porque é ao vivo, nunca foi gravado. Sempre foi ao vivo, né? Eu adoro Então, fazer ao vivo. como saber se virar. A entrevista não está rendendo, o cara não fala, como é que você puxa, como é que você. Né? São coisas que você vai aprendendo, né? Foi inclusive um problema gravíssimo que você teve comigo no dia em que eu fui fazer a entrevista, né? A entrevista não fluiu porque eu não falava quase, né? Né? Você é tão quietinho, né? Eu tenho tato, Assim, então aí. tímido, acanhado. Mas aí eu fico pensando no seu grande mérito como apresentador, e aqui eu faço um depoimento pessoal, que independente da cancha, claro, eu te conheci no momento em que você já tinha mais experiência, mas isso nota-se pela personalidade da pessoa, que é o teu maior mérito, é a tua espontaneidade, é uma autenticidade, sabe assim, Hebe Camargo careca? É, Porque ganha logo a confiança das pessoas porque é autêntico, é o que é. E isso é, a câmera capta, imprime, não tem como. pega, né? Pega mesmo.
Várias pessoas já me falaram isso. Várias pessoas já comentaram isso comigo. Ah, você parece que está espontâneo. É o jeito que eu gosto de fazer. Eu acho É que o tem jeito que que eu ser gosto de fazer. assim, é para valer a pena, para ser prazeroso para todo mundo, para ser de verdade. Senão fica aquela coisa artificial da indústria televisiva, chato. Quando eu pego alguma coisa assim, tem que ser mais, vamos dizer, mais séria, não sei o que, eu me sinto meio mal, me sinto meio, sabe? Pois é. Não é muito a minha praia, eu gosto da coisa mais despojada mesmo. Pois é. Até no meu texto é um texto também que eu escrevo, vamos dizer, as pessoas quando leem falam, mas isso é muito divertido de ler, muito engraçado. Quer dizer, eu procuro ter conteúdo, porque é até uma diferença, vamos dizer, você pode ser sério sem ser sisudo. Claro, você pode acho que abordar é um tema essa a questão. sério, de uma forma gostosa, de uma forma leve, de uma forma... Não necessariamente você tem que ser uma pessoa sisuda. Não. Agora, eu vou fazer um outro depoimento, uma coisa de que eu sinto falta, e aqui eu falo como amigo. Você não fuma, né? Eu não, mas fique à vontade. Não te atrapalha? Não, o cheiro não chega. O cheiro não te atrapalha? O cheiro não chega. É que eu acho que você, com essa espontaneidade, com esse brilho solar que tem como entrevistador, no Persona em Foco podia fazer mais perguntas. Eu sinto falta de você no Persona em Foco. Eu sei que a proposta é outra, eu sei disso, eu entendo. Mas me fala, tá mudando? A busca, o Persona em Foco, ele surgiu com a ideia, vamos dizer, de ser uma coisa bem espontânea mesmo. A gente queria, assim, tipo, conversa de botequim. Tá? Então, como é que a gente consegue isso? Botar um apresentador? Não sei, pode ser, mas e se a gente botar 2 amigos da pessoa? Aí sim, aí fica uma coisa mais solta. Mas claro que isso às vezes funciona melhor e às vezes não, depende das pessoas, né? Exatamente, da tarima. Mas a ideia era essa, quer dizer, que fosse uma coisa, uma conversa entre amigos. É uma conversa entre amigos, só que roteirizada. Né? O programa tem um roteiro e tal. Lógico. Mas porque aí surgem coisas assim do tipo, por exemplo, esses dias a gente botou no ar o do Marco Rica. Entrevista com o Marco Rica, não sei se você viu, mas num determinado momento, o Marco Rica fala, eu fiz um filme, assim, quem estava entrevistando era o Roberto Lage. Sim. O Roberto Lage falou, eu sei, esse filme você fez na minha casa. Ele falou, nossa, eu fiz na sua casa? É mesmo? Esse tipo de coisa, ai, que maravilha. Só com um amigo você consegue, né? Isso é a cara do Roberto Lage também, né? Você fez esse filme na minha casa? Você me expulsou de casa para fazer esse filme? É verdade, não lembrar. Esse tipo de coisa não tem preço, né? Você só consegue quando você tem esse tipo de relacionamento ali, né? Exatamente. Então a ideia do programa sempre foi essa. Eu ficava mais como um mediador, coordenando o andamento da coisa, né? A ideia do programa é sua? Minha e da Analia Alvarez. Vocês criaram e venderam o projeto para a cultura? Ou eles te chamaram? Como é que foi? Não, a gente foi chamado lá na TV Cultura, quando o Marcos Mendonça assumiu lá a presidência, né? Ele nos convidou para ir para lá para fazer alguma coisa, mas não tinha uma ideia, não tinha uma coisa. Só que a TV Cultura nunca teve dinheiro, né? Continua não tendo. Então, o que a gente pode fazer? Não custe nada, que não tem que pagar cachê, porque não tem dinheiro. Aí a gente bolou isso, né? Falou, bom, isso aí a gente chama as pessoas. Mas você e a Ana não tem um cachê? Não, a gente tem um salário como funcionário da TV Cultura. Sim. Aí, pelo menos isso, né? Sim. Um salário. Mas o programa em si, a produção do programa, não tem verba. Sim. Não tem verba. No máximo que você tem é a hospedagem de um artista, uma hospedagem, coisas assim. Então foi o que a gente conseguiu fazer. Uhum. E o programa pegou, né? Ele engrenou. Sim. Ele engrenou. Não, eu adoro. Eu imaginava. E ele serve muito para mim também como estudo para as pautas das entrevistas que eu faço. Eu uso muito. Você sabe. Por exemplo, esses dias eu estava estudando a Arlete Montenegro, que eu vou entrevistar em breve aqui nessas lives que eu tenho feito. Grande. E aí fui ver os meus 2 próximos entrevistados, que eram você e a Arlete juntos no mesmo palco. Achei divertidíssimo.
Adoro a Arlete, querida amiga. Mas quando a gente fez o Persona, a gente não imaginava. A gente imaginava que era uma coisa assim para um ano, vai. Fazer durante um ano para ganhar tempo, até ver se entra uma grana, né, na Uhum. TV. Só que a situação do TV foi ficando cada vez pior, né? Pois é. O orçamento lá, o governo estadual cada vez dá menos dinheiro para a TV Cultura. Que E a gente tristeza. continuou fazendo, o programa engrenou, o programa pegou, as pessoas começaram a gostar, comentar, não sei o quê. Bom, tá lá até hoje, né? O programa é ótimo e é uma pena que o governo repasse tão pouca verba para um dos poucos canais da televisão aberta nos quais a gente ainda acredita conceitualmente, né? A TV Cultura sempre foi bárbara, eu adoro, acho louvável que exista um canal como esse no Brasil. E que programas como o de vocês existam e continuem existindo. Quer dizer, o projeto é de que continue depois da pandemia, é isso, né? Sim, projeto é. O que a gente está fazendo agora é uma reestruturação no programa. É. Muito por conta da pandemia, a gente começou a gravar já uma nova série, mas remoto, né, falando com a pessoa no telão, né, tudo que eu não gosto, tá? Com a pessoa lá no telão, aí tem o delay, né? Você faz a pergunta, a pessoa tem que esperar, a pessoa responde, você tem que esperar para fazer a próxima pergunta. Mas é o que dá para fazer, né? Nesses tempos agora é o que dá para fazer. Nesse momento, sim. E você já Então, tinha estamos tido fazendo. experiências profissionais na TV Cultura, com Senta que lá vem comédia, com o Antunes Filho em Sim. preto e branco. Fala um pouquinho pra gente desses trabalhos anteriores, que foram trabalhos de grande sucesso, né? Eram coisas importantíssimas. O Senta que lá vem comédia, sim. Naquela época, porque eu trabalhei na cultura em duas épocas, né? De 2004 a 2008, acho que foi, e agora. Porque aí, em 2008, teve uma troca, porque TV estatal também tem isso, né? Troca o presidente, vixi, vixi. Ixi, Troca até o office boy, sabe? tudo. É, então eu saí e voltei agora em 2014 para lá, Aham. 2015. Mas na época do Senta que lá vem comédia, a gente ainda pegou um rabicho de tempo bom. Tinha verba. Senta Tá. que lá vem comédia era um projeto caro. Pois A é, gente porque chegou a fazer peça era teatro televisado, não é isso? teatro televisado, cenários, gravado, né, com plateia, elencos grandes. Pô, a gente fez Caiu o Ministério, foi uma adaptação que eu fiz, né, do França Júnior. Tinha 20 pessoas em cena. Pois Então é. tinha 20 cachês, estavam pagando 20 cachês, pagando um cenário enorme, com trilha própria, trilha sonora composta. Era um projeto caro, mas naquela época ainda deu para fazer. Ainda tinha dinheiro para fazer. É, Depois é que a coisa começou a complicar. Aí nós fizemos um projeto que eu adoro, que era o Direções. conta, Foi o projeto mais gostoso que eu fiz lá. conta. Que foi uma ideia, vamos dizer, de chamar grupos de teatro para fazerem o que eles quisessem. A ideia era essa. Chamam Delícia. sátiros. Sátiros, o que vocês querem fazer? Os sátiros não tinha, eles nunca tinham feito cinema, agora eles fazem e tal, né? Aliás, na entrevista deles no Persona, ele fala, a gente faz cinema por causa da experiência que a gente teve aqui na TV Cultura. Né? Eu não tinha a É. menor ideia. Você sabe que o Ivan Cabral, dos Sátiros, é nosso conterrâneo aqui de Ribeirão Claro, cidade do Paraná, onde eu estou morando atualmente, a cidade do meu pai. E Ah, é? e é a Você está morando no cidade. Paraná? Eu estou morando no Paraná, voltei de Lisboa. Você está no Paraná agora aí? Estou em Ribeirão Claro agora. É mesmo? Mas você está aqui no Jardim Paulista, onde você morava? Não, estou no interior, numa cidade de 10 mil habitantes, onde nasceu o Ivan Cabral, onde nasceu o É. Luiz Carlos Paraná e onde nasceu meu pai e meu Oh, avô. São todos daqui. veja, que legal. É. Então, e o Direções, a ideia era essa. Aí nós chamamos o Sátiro, chamamos o pessoal da Georgette Fadel, São Jorge de Variedades, chamamos o Tapa. E a ideia era assim, a gente chamava eles falavam, o que vocês querem fazer? Ah, não sei, vamos pensar. Eles vinham com uma ideia. E a gente viabilizava lá. O cenário, o figurino, tudo. Sim, E um cachezinho para o grupo, né? Então claro. aquela época foi uma época legal, que tinha grana, tinha verba, dava para fazer. Foi bem bacana. Pegamos uma parceria dos Sesc também, que ajudou. Tá. E o Antunes Filho em preto e branco, como é que era? Você roteirizou e dirigiu? Foi 2006, é isso? Ah, foi por aí, 2006, 2007.
O Antônio Filho, a TV Cultura teve uma época de dramaturgia que foi espetacular. Sim. Nos anos 70, até os anos 80, começo dos anos 80, foi espetacular. Eles faziam coisas em teleteatros maravilhosos. É. Né? E que estavam lá jogadas as traças. Tá? Estavam lá jogado no acervo, lá, guardado as latas né, com as gravações. Falar, vamos botar isso para rodar, né? Como é que a gente faz? Aí já remasterizamos tudo, melhoramos o áudio, né? Remasterizamos a imagem, não sei o quê, e a gente fazia uma abertura, a gente chamava sempre os convidados. Né? Para assistir determinado teatro, chamava ou algum dos atores que tivessem participado do teleteatro, ou um crítico, né? A gente fazia uma abertura tal, e rodava o teleteatro. Né? Eu achava uma pena. Bom, essa série do Antunes Filho é preciosa. É preciosa, que devia ser exibido em escolas de teatro, em escolas de audiovisual. A gente não encontra isso no YouTube? Na sequência, a gente fez... Hã? A gente encontra isso, por exemplo, no YouTube? Não encontra, né? Sabe, eu não sei se estão todos. Alguns estão. Vestido de Noiva, por exemplo, que é o top, né? É o máximo do Antunes Filho daquela época, está no YouTube. Não sei se estão todos. Deveriam estar. Porque disponibiliza, né? Se torna um acervo público inestimável, né? Memória nacional, né? Eu acho que tem esse conceito de memória nacional, que é uma coisa que a gente precisava trabalhar melhor nesse país, né? É o que nós estamos tentando, tanto eu quanto você, a gente ama esse país, e a nossa cultura é uma das coisas que a gente tem de mais precioso na vida, a gente tem que preservar, conhecer, reverenciar, para poder seguir adiante, não é uma postura passadista, né? É o contrário. Não é nostalgia, não. As pessoas falam, não é nostalgia. Você conhecer realmente nesse sentido. Conhecer para ver quais foram as experiências que foram feitas e a partir dali você, né, fazer o seu trabalho, né, ter uma base. Né? Até para você ter referências que você não quer fazer, inclusive. Sim, claro, exatamente. Eu acho que essa coisa da memória brasileira é muito, né, infelizmente, muito mal trabalhada no nosso país. Né? Estou falando de televisão, cinema, né? Cinema brasileiro. Pô. As pessoas hoje em dia mal conhecem, mal sabem. Não conhecem nada. Imagina o teatro que não tem plataforma, que não fica registrado, que é efêmero. Quer dizer, a chance de ser completamente esquecido é imensa. E é o que acontece, infelizmente. Né? Quantos nomes importantes do teatro estão sendo? E eu acho que é uma coisa dramática que eu vejo que está acontecendo, quer dizer, é a questão de formação também da garotada que vem vindo por aí para trabalhar na nossa área, no teatro, no cinema, na televisão. A formação é muito precária. Muito precária. Eu acho que tem uma ênfase, muitas vezes, no aspecto técnico da coisa, e no aspecto do conteúdo, nossa, é precário. Eu vejo, na TV Cultura, a gente trabalha muito com estagiários. A gente está falando de estagiário, mas é uma pessoa, estagiário que entra lá, é uma pessoa que está no terceiro ano da Anhembi Morumbi, fazendo cinema, ou fazendo televisão, fazendo cursos da área. Né? A pessoa, daqui a um ano, ela vai estar formada. Aí, isso para mim ficou marcante. Eu tenho uma estagiária que eu falei, dá uma pesquisada aí no acervo, o que tem sobre a Cacilda Becker. Ela não tinha a menor ideia de quem tinha sido a Cacilda Becker. Mas a mais remota ideia. Não tinha, não sabia. Dureza, hein? Como é que uma pessoa vai estar formada daqui a um ano e não sabe quem foi a Cacilda Becker? Pode não conhecer a fundo a biografia da Cacilda, mas, poxa, a vida é uma referência, né? Poxa. Pois é. Sim, claro, pode não ter informação aprofundada sobre o problema, mas tem que saber quem é. O básico, né? Básico, tem que saber quem foi. E como a Cacilda, tantas outras. Esses dias eu tava ouvindo o Bidu Sayão cantando as Baquianas do Vila Lobos. É um nome que está completamente perdido e que foi uma grande estrela do Brasil, né? Naipe Carmen Miranda para mais, né? E ninguém fala dela. Ninguém sabe. Ô, meu amigo, olha, infelizmente a gente tem pouquíssimo tempo, que agora que eu vi que faltam só 10 minutos para a gente terminar nosso papo, vou perguntar rapidinho se você tem feito coisas como ator e quais são os projetos para depois da pandemia.
Bom, como ator, a gente estava com esse espetáculo, Caras de Plauto, que eu estava no palco, né? Fiz como ator. Né? Agora tem uns projetos aí, vamos dizer, estou inscrito aí nos PROACs, nos editais, a gente gasta mais tempo fazendo Oh, projeto do que fazendo teatro. não me fala disso, não me fala disso, pelo amor de Deus. Eu tô há uma semana que eu só faço projeto pro PROAC. E o ruim de fazer projeto é que você tem que escrever, você tem que começar a imaginar o que o cara gostaria de ler sobre aquilo. É muito chato, é muito chato. Quer dizer, não é o teu coisa, o que você acha que encaixa na cabeça daquele júri que vai estar lá, não sei o quê. É uma incógnita, Mas é uma coisa impossível, né? mas é o jeito que dá para fazer, né? Paciência. Então, tenho vários projetos inscritos, tal, continuo escrevendo, lancei um livro aí, a Fabulosa Companhia de Bar do Amarante. Você não tem, né? Eu Você não li, tem. antes da publicação, eu fiz uma leitura crítica, porque você Ah, me convidou. foi! Você foi uma vítima que eu escolhi para... Sim, senhor! Aliás, foi bom você tocar nesse assunto, porque eu quero ler, depois dos comentários todos, agora publicado e tudo mais, eu vou querer o meu exemplar. Pode guardar um aí. Me passa o teu endereço que eu te mando ele. Ah, depois a gente combina. Foi um prazer Isso. enorme ter lido o seu livro e ter feito os comentários. Não foi uma revisão, obviamente, o livro estava pronto, mas fiz alguns humildes apontamentos e me diverti É, demais. Vou adorar reler, porque já faz tempo que eu li, faz tempo. É. bastante tempo. E agora está Não, pronto. O filho que nasce é sempre bom, é sempre o primeiro, né? bom. Eu escolhi duas vítimas para ler. Você e uma outra pessoa, que eu não vou dizer quem é, mas só você me deu retorno. Ah! Caramba, olha que legal. O Thiago me deu retorno. Eu li, anotei, depois eu não sei se eu levei para você ou se você passou a buscar na minha portaria, uma coisa dessas, né? Acho que eu peguei na tua portaria. É, Uma coisa acho que assim. foi, acho que foi. Mas eu adorei ler e agora quero reler. Tô ansioso. Legal. Então é isso. Parabéns. Então, a gente continua trabalhando, né? Continua fazendo, continua escrevendo, continua produzindo, continua. E logo mais, passando a pandemia, esperamos voltar com Em Cartaz e com Persona em Foco, que todo mundo adora. O Persona, na verdade, ele está no ar agora com alguns inéditos que a gente gravou antes da pandemia, né? Ah, por E em isso que eu outubro já achei que começa a entrar. estava. Entendi. Eu achei que É, estava continuando por causa disso. Tinha carta na manga, né? domingo agora vai o do Cássio Escapim para o ar, né? Depois vai Adoro, a Monada entrevistei. Elaci, depois vai a Monada Elaci, se não me engano, a Nani People, que foi Nani! divertidíssimo. A Ah, Nani a Nani é People fez maravilhosa, eu adoro a Nani. E aí a gente faz uma homenagem em memória da Tatiana Belink, Nossa, e aí, necessário, necessário. necessário. Pois é. E aí, em outubro, já entra essa leva nova que a gente está gravando remoto, né? Nós gravamos com o Newton Travesso, Uhum. diretor dele, né? Gravamos anteontem, com a Laerte, a cartunista Laerte, né? Maravilhoso. E Então, maravilhosa. aí em outubro já começa a ir para o ar dos novos. Então, tá. Maravilha. Olha, te agradeço muitíssimo. Estou feliz Obrigado da pelo vida. convite, queridão. Um abraço enorme. A gente tem que correr porque o Instagram, ele é perverso e ele depois começa a fazer uma contagem regressiva e corta a transmissão. É. Aí dá uma tensão, né? Mas eu te agradeço muito, parabéns, bravo pela sua carreira, pelo seu talento, pela sua espontaneidade, autenticidade. Te adoro e estamos junto nessa. Ó, um dia eu ainda quero entrevistar a Imara Reis no Persona em Foco. Fica a sugestão. E Mara Reis, né? É. Eu fiz a Você biografia sabe que a gente tem dela. uma lista. Eu sou A gente tem biógrafo uma da lista. Imara. Você fez na coleção Aplauso, né? Quem sabe? Um dia a É. gente vai lá. Eu Tô tenho louco aqui. para participar do Eu tenho o Persona. livro dela. Falou! Abraço. Abraço, Obrigadão. então. Beijo. Tudo de bom Até. para Como é que você. chama? Ribeirão Claro? Para você também. Ribeirão, claro, é. Ribeirão Claro. Ei, Ribeirão. Tchau. Obrigado, um abração, Atílio. Tchau, tchau.